18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia pra você até às 7 da noite. Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho, o ano é 2021. Carime Leão, juntos mais uma vez aqui no melhor Mix do Brasil. Tudo bem? Boa noite. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Carime, hoje nós temos ingresso para o circo. Temos sim, senhor. Para você que nos acompanha pelo aplicativo Mano, participa, interage com a gente que no fim do programa eu vou dar 2 pares de ingresso para o circo do Marcos Frota, o espetáculo maravilhoso que você não pode perder. 6 horas e 2 minutos, boa noite. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Até o momento está confirmado o depoimento de Wilson Lima na CPI do Senado Federal para explicar o colapso na saúde pública no Amazonas durante a pandemia de Covid-19. Inquérito da Polícia Federal revela que o Wilson Lima e o ex-ministro Pazuello sabiam pelo menos 5 dias antes que ia faltar oxigênio no Amazonas. É nosso destaque também no 18 horas. Depois da onda de ataques criminosos no estado do Amazonas, deputados estaduais afirmam que falta gestão no governo de Wilson Lima. E no dia da imunização, comemorado hoje em todo o Brasil, um alerta. Aqui em Manaus, quase 25 mil pessoas não foram receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Vamos juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. E hoje foi noticiada mais uma informação que complica ainda mais o governador Wilson Lima e também o ex-ministro da Saúde, o Eduardo Pazuello. Um documento que consta no inquérito da Polícia Federal e publicado na edição de hoje pelo jornal Folha de São Paulo mostra que a crise da falta de oxigênio em unidades de saúde de Manaus já era do conhecimento dos governos federal e estadual e também da empresa responsável pelo fornecimento, que no caso é a White Martins, dias antes da crise eclodir, da crise acontecer, no dia 14 de janeiro deste ano, quando dezenas de pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio hospitalar. Ou seja, Carlão, o inquérito da Polícia Federal mostra que o Wilson Lima e Pazuello sabiam pelo menos 5 dias antes da falta de oxigênio aqui do Amazonas. As informações desmentem as declarações de Wilson Lima dadas à imprensa no início do ano. O governador afirmou que só tomou conhecimento do problema na madrugada do dia 14 de janeiro. Esse inquérito reuniu evidências de que o ex-ministro da Saúde e o comando do Exército aqui na Amazônia foram formalmente avisados sobre a iminência de esgotamento de oxigênio em Manaus em janeiro, 5 dias antes do colapso, com pedidos de socorros não atendidos. E cita a existência de ofícios enviados para Pazuello e para o comandante militar da Amazônia, o general Teófilo Oliveira, assinados pelo próprio governador do Amazonas, Wilson Lima. Realmente é uma situação bastante séria e, Carime, como você disse, as informações do inquérito contrapõem declarações do governador Wilson Lima, dadas à imprensa no início do ano, de que só tomou conhecimento do problema na madrugada do dia 14 de janeiro, no auge da crise, já quando estava acontecendo, quando as pessoas já estavam morrendo. Só aí que ele ficou sabendo, segundo ele, da morte das pessoas por falta de oxigênio aqui em Manaus. Em publicação no site G1 no dia 27 de janeiro, o governador disse que a White Martins avisou sobre os problemas do abastecimento durante essa madrugada aí que ele ficou sabendo quando se deu início aí a crise do oxigênio aqui em Manaus, né, Carima?
várias pessoas morreram. Nessa madrugada do dia 14 de janeiro, ele firma essa data nas entrevistas à imprensa, diz ele, né? Vale lembrar ainda que em entrevista ao site Metrópolis, postada no dia 15 de janeiro, o governador afirmou o seguinte, abre aspas, eu recebi o comunicado de que faltaria oxigênio efetivamente, que as empresas não teriam condições de abastecer na quantidade que a gente necessitava durante a madrugada e disseram que dali 5 horas teria hospital sem abastecimento, fecha aspas, declarou Wilson Lima. Karime, mas agora esse documento assinado pelo próprio governador Wilson Lima, inclusive mostra que a história é outra. Wilson Lima e Pazuello tinham sim conhecimento da crise 5 dias antes e nada fizeram para evitar o colapso. Só foram fazer alguma coisa depois que a crise piorou e as pessoas morreram asfixiadas por falta de oxigênio. Exatamente, Carlão. E esse documento, repito, assinado pelo próprio governador, aponta a necessidade de oxigênio diante da alta da infecção pelo novo coronavírus e do aumento dos casos de internação, com um súbito aumento no consumo de oxigênio. O insumo já havia sido objeto de outros ofícios enviados para o Comando Militar da Amazônia no dia 7 e no dia 8 de janeiro deste ano. Nesse caso, quem assinou os documentos foi o então secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campeiro. Bom, Karime, uma coisa ficou aí muito clara nessa história toda e todos nós observamos. As autoridades estaduais e federais sabiam da crise de oxigênio, mas foram incapazes de agir com celeridade para evitar o desabastecimento total nos hospitais e também evitar que as pessoas morressem de forma tão trágica. Morreram asfixiadas, que é uma morte terrível, uma morte agonizante. Vidas poderiam ter sido salvas, mas aí aconteceu o quê? Incompetência, falta de ação contribuíram diretamente para essas mortes que chocaram todos aqui no Brasil e, é claro, no mundo. Onde ficaram sabendo, é claro, todo mundo ficou chocado. Terrível mesmo, Carlão. Bom, e a situação é simples. O governador sabia, o ministro sabia e nada fizeram para garantir o abastecimento de oxigênio. Se 5 dias antes as autoridades tivessem feito uma grande mobilização, como fez a sociedade civil durante a crise, não faltaria oxigênio com certeza. Faltou o quê? Faltou ação, faltou vontade de salvar vidas. Tínhamos dinheiro, tínhamos aviões para trazer oxigênio para Manaus e evitar essas mortes, né? Agora, isso deve ser muito bem apurado e os responsáveis, com certeza, deveriam ser punidos exemplarmente, né? Essas mortes não podem ficar impunes. Esse documento cai como uma bomba, sem dúvida nenhuma, e dias antes do depoimento que o governador Wilson Lima deve prestar à CPI da pandemia. Está marcado. O governador apelou para o Supremo Tribunal Federal para não ir, né, como convocado aí, ou ao menos ele quer garantir o direito de ficar calado quando achar necessário. Carlão, e até o momento nada foi definido e o que a gente sabe é que continua confirmada, né, a visita, né, a presença do governador Wilson Lima convocado na CPI, na CPI lá do Senado. O Wilson Lima, ele corre contra o tempo para evitar sentar na berlinda lá da CPI do Covid. Amanhã no Senado Federal, além do pedido coletivo dos governadores enviado para o Supremo Tribunal Federal, a defesa milionária do governador do Amazonas tenta um habeas corpus para que, caso não consiga fugir da CPI, tenha o direito de ficar calado. Olha só, a defesa dele argumenta que por ter sido denunciado na Operação Sangria da Polícia Federal, veja bem, sob suspeita de superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia, olha só, o governador deve ter o direito de não produzir provas contra si. É o que estão argumentando. Vamos aos detalhes com a repórter Odinea Araújo. Tem uma sabedoria popular que diz que quem não deve não teme. Não se sabe por quê, mas o governador do Amazonas, Wilson Lima, tentou os últimos recursos para fugir da CPI da Covid no Senado. Ontem, a defesa dele entrou com um pedido de habeas corpus preventivo junto ao Supremo Tribunal Federal para que o Wilson Lima não compareça à CPI amanhã ou então que fique em silêncio durante o depoimento aos senadores. O advogado Antônio Nabor Areias Bulhões argumentou que a convocação do governador
é inconstitucional, pois fere a regra de não haver intervenção federal nos estados e argumentou ainda que, por ter sido denunciado na Operação Sangria, sob suspeita de irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia, o governador do Amazonas deve ter o direito de não produzir provas contra si. É o mesmo argumento apresentado pelo ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro. Inicialmente, o Wilson Lima seria ouvido no dia 29, mas o depoimento foi antecipado após a quarta fase da operação da Polícia Federal no Amazonas, na semana passada, que investiga supostos desvios de recursos da saúde e que teve o governador do estado como um dos alvos pela segunda vez em menos de um ano. O cientista social Luiz Antônio Nascimento acredita que a tentativa dos governadores de não se apresentarem à CPI depõe contra eles próprios, até porque os convocados já têm uma suspeição. Quem não deve, não teme. Então, se eu, governador de estado, não devo absolutamente nada, eu me apresento à CPI. Se eu, governador de estado, tenho os elementos sob meu controle, eu tenho o histórico das minhas iniciativas em relação ao combate à pandemia, se eu, governador de estado, fui zeloso com o dinheiro público, se eu, governador do estado, fui rigorosamente duro com aqueles que desviaram dinheiro, abrindo processo, investigando, demitindo. Se eu, governador do estado, estive do lado das famílias e das pessoas no período mais contundente da pandemia, das primeiras duas ondas, eu não teria nenhuma razão de buscar amparo jurídico, amparo legal, para não me apresentar à sociedade. Pelo contrário. Para o cientista social, o depoimento na CPI é a oportunidade que o governador do Amazonas tem para prestar contas de sua atuação na pandemia. Quando esses governadores buscam o judiciário para se proteger, eles estão dando um recado claro para a sociedade, né? Para os teus estados, dizendo, olha, eu tenho algo a esconder, né? E como eu tenho algo a esconder ou eu tenho telhado de vidro, é melhor que eu não vá. É isso que eles estão dizendo. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e é exatamente esse também o comentário aqui nas redes sociais, aqui pelo aplicativo Mano. As pessoas estão falando também, olha, se for para ficar calado, nem precisa ir. Só vai fazer gastar dinheiro em logística. Exatamente, ainda vai julgar e já, bom, e amanhã ele deve ser ouvido sim. As pessoas querem que ele vá, né? Sim. E ainda falam aqui, quem não deve, não teme, né? Para ir nesse depoimento. E até esse momento, agora, 6 horas e 13 minutos, o Supremo Tribunal Federal ainda não respondeu ao pedido de habeas corpus impetrado pelos advogados do governador Wilson Lima. Vamos agora falar com o nosso correspondente de Brasília, que tem mais informações sobre essa ida do governador, né? O Wilson Lima na CPI da pandemia no Senado Federal. Vamos conversar com o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, quais são as expectativas para esse depoimento amanhã aí em Brasília? Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas, no aplicativo Mano. Pois é, a expectativa é total, inclusive no Senado Federal. E diga-se de passagem, pelos próprios senadores, que é com quem a gente conversou hoje à tarde lá no Senado. Eu estava lá agora à tarde, tentando saber mais informações sobre a expectativa dos parlamentares, dos membros da CPI para esse depoimento de amanhã. Mas a expectativa é enorme, inclusive a grande mídia, né? Tem uma área lá no Senado Federal que é reservada para a imprensa, a grande imprensa. Então, os grandes veículos já estavam montando suas estruturas para fazer a cobertura do depoimento de amanhã. Mas até agora, como você disse, Karime, a situação de expectativa, porque o STF ainda não decidiu. A ministra Rosa Weber ainda não deu a sua decisão com relação tanto ao habeas corpus apresentado pelo governador Wilson Lima, que pede, como disse a Odineia, que pede para que ele não compareça à CPI, ou se caso compareça à CPI, tenha o direito de ficar em silêncio para as perguntas referentes às investigações federais, no caso a crise do oxigênio em Manaus.
Isso ainda não foi decidido. E a ministra Rosa Weber também está com ela aquele recurso apresentado pelos 19 governadores que pedem também para que não compareçam à CPI. Ou seja, é uma situação que deve se desenrolar hoje à noite ou amanhã de manhã. Caso a ministra não se manifeste, prevalece a convocação do governador Wilson Lima. Então vamos ver, o cenário já está pronto lá no Senado Federal. Eu conversei agora há pouco também com a chefia de segurança do Senado Federal, que informou que um esquema de segurança já está sendo aprontado para receber o chefe do Poder Executivo do Estado do Amazonas. Eu conversei agora à tarde com o senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI da Covid-19. Ele também está na expectativa para que o governador compareça. Há um tempo atrás, algumas semanas, ele foi contra. Hoje, ele já está se manifestando favorável, porque é uma nova fase da CPI. Ele pensa na credibilidade da CPI e também para buscar novos elementos contra o governo federal. Mas vamos ouvir o que ele disse. A gente tem que saber de quem foi a responsabilidade pela omissão criminosa que levou à morte de milhares de compatriotas nossos do Amazonas. Temos que saber quais foram as razões disso. Se as razões disso foram responsabilidade do governo federal ou do governo estadual. Esta vai ser a inquirição principal a fazer ao senhor Wilson Lima. Se ele estiver protegido por um habeas corpus, tem que ser respeitada a decisão do Supremo, seja qual for. Se não, vamos perguntar tudo. O senhor tem sido muito firme com todos os depoentes da CPI. O que o senhor prepara já... Seremos da mesma forma com ele. Com o governador? Da mesma forma, porque o papel da CPI é resgatar a verdade, é buscar a verdade. Vocês ouviram aí o senador Randolfo Rodrigues. Ouviram também, entenderam que ele falou pouco, mas eu acho que ele está preparando um material bom, umas perguntas boas para o governador Wilson Lima, porque ele realmente pega muito pesado. Cadu, ele terminou com a frase, né, falando que a verdade, né, falando sobre verdade, falando sobre os fatos precisam ser esclarecidos, não é? Exatamente. Então, depois que ele respondeu aquilo, que eu fui puxando mais perguntas a ele foi sendo mais cuidadoso nas respostas. Então, vamos aguardar o senador Randolfo Rodrigues. Eu também conversei agora há pouco também com o senador Jorginho Melo, que é da base governista, ele é evangélico, mas também é um membro ali, um emissário do governo nessa CPI. Vamos ouvir a opinião dele com relação à convocação do governador, não só dele, mas dos governadores. Eu acho que o Supremo Tribunal não devia se manifestar nisso. É porque convite, convocação, quem não tem nada a temer, não tem preocupação em vir aqui fazer explicação. Então, com o Supremo, sem Supremo, eu acho que todos os governadores que tiveram operações da polícia, que tiveram destaque negativo no seu estado com relação à pandemia, que receberam volumosos recursos, eles podem vir aqui para explicar para a CPI. Isso faz bem para eles, inclusive. Isso faz bem para eles. Então, com o Supremo, sem Supremo, eu se fosse um deles, viria com muito prazer para esclarecer, não ficar nenhuma dúvida para a sociedade do seu estado. Para eles é muito bom, né, que o governador compareça, porque diminui um pouco o peso das investigações sobre o governo federal. Então, estrategicamente, para eles é bom que o governador compareça. Hoje de manhã, o governador Wilson Lima deu uma entrevista para a imprensa, falando que vem a Brasília para dar esse depoimento, dar esses esclarecimentos à CPI da Covid-19. Vamos ouvir o que ele disse hoje pela manhã, o governador Wilson Lima. Bom, com relação à questão da CPI, há um questionamento que foi feito ao Supremo Tribunal Federal. Estamos no aguardo de uma decisão da ministra Rosa Weber para garantir um princípio que é básico, que é elementar, que é a independência entre os poderes. Além do mais, há a questão política nisso daí envolvida. E todo mundo sabe quem quer que eu esteja na CPI para me atacar, todo mundo sabe quem é que quer antecipar o processo eleitoral do ano de 2022. Eu não tenho o menor problema em prestar qualquer esclarecimento sobre qualquer situação no estado do Amazonas. Agora, transformar isso num fato político é algo que a gente não vai aceitar. Mas é até contraditório, não é, Cadu? Porque
se ele entra na justiça com todas as armas que ele pode para não comparecer e para ficar calado na CPI, e aí afirma em coletiva, afirma em entrevista que ele quer que tudo seja esclarecido, que ele não tem o menor problema de estar lá para falar, tá faltando lógica nesse discurso. Até porque ninguém está lá para atacá-lo, né, Cadu? As pessoas estão lá para perguntar para ele o que está acontecendo. Ninguém está com intenção de atacá-lo lá no Senado, né? A ideia não é essa. Exatamente. É perguntar o que está acontecendo. Vocês mataram a charada. Ué. Vocês mataram a charada agora. Ele falou de uma coisa, a declaração dele foi no mínimo dúbia, né? Porque ele falou que entrou com recurso, está aguardando, mas também não tem medo de falar, vai lá falar. Então, que venha dessas declarações, porque ele tem uma ala, eu espero que ele tenha uma defesa dentro da CPI. Claro que vai ter o senador Randolfo Rodrigues, o senador Omar Aziz, o senador Eduardo Braga para perguntar muitas coisas. O governador do Amazonas deve muita explicação para essa CPI. E vamos ver o que ele vai falar, vamos ver o que ele vai ser inquirido. E eu espero que a ala governista do governo de Jair Bolsonaro, que é a ala que defende o governo, faça o trabalho dela, que também o ajude. Porque amanhã vai ser um dia muito importante para todos nós amazonenses. Sem dúvida. Sem dúvida, não só para nós aqui, afinal de contas, um dos motivos, é sempre bom lembrar que um dos motivos da instauração desta CPI foi justamente a crise que enfrentamos aqui por falta de oxigênio. O dinheiro federal, exato, né, e aí o mote foi esse, o mote foi, o que foi, não vão investigar, desde o início os membros da CPI defendem isso, que não é fazer uma caça às bruxas, uma inquisição contra governadores, não. É saber o lastro, o que aconteceu com o dinheiro, com os recursos federais que eles enviaram para os estados para o enfrentamento dessa crise, né? Para o enfrentamento da pandemia. Então, é exatamente esse lastro, exatamente o que foi feito com esse dinheiro. E ele deve explicações, afinal de contas, ele é o responsável pela saúde das pessoas aqui no estado. É um direito do cidadão, mas a responsabilidade é do estado. Então, ele é responsável e foi responsável durante a pandemia por tudo que aconteceu, sem dúvida. Agora, e dinheiro tinha, né? Cadu, eu estava acompanhando um trecho de hoje da CPI, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, que falou hoje, ele foi secretário durante a gestão do ex-ministro Eduardo Pazuello, o Elcio Franco. Quando ele foi perguntado pelo senador Eduardo Braga a respeito do dinheiro que tinha o estado do Amazonas, o secretário, durante o depoimento dele, ele disse o seguinte, que no fim de dezembro, o Amazonas tinha 478 milhões de reais da União para o enfrentamento da pandemia. E os municípios, né, e tinham também outro montante para os municípios que somava 203 milhões de reais, isso no fim de dezembro, ou seja, a gente começou 2021 com muito dinheiro em caixa. E é exatamente o que foi feito com esse dinheiro que eles querem saber, não é isso? Exatamente. Os dados da transparência são até maiores, viu? Eu até dei esses números aqui na semana passada. O Amazonas recebeu 516 milhões de reais nesse período da pandemia de 2020. E mais recursos, isso fora o recurso constitucional. Ou seja, né, tinha dinheiro. Tinha muito dinheiro. Então, há muito a se esclarecer com relação não só à estratégia que foi implementada na gestão da crise, que foi uma estratégia fracassada, e o uso do dinheiro público, do dinheiro federal, na aplicação dessa gestão fracassada, tanto em Manaus quanto no interior. Você citou agora há pouco sobre o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o Elcio Franco, que é o coronel Elcio Franco. Ele é bem, como diz no dito popular, ele é bem casca grossa, né? Ele era o 02 do general Pazuello, chegou lá com muita marra na CPI, mas fizeram muitas perguntas pesadas para ele, principalmente sobre a questão da Pfizer, a vacina da Pfizer, que foi falado que o governo federal postergou bastante, né, deixou mais para frente a compra da vacina. O destaque de hoje foi que o senador Randolfo Rodrigues apresentou e-mails da Pfizer, um total de 81 e-mails, tentando fazer tratativas de negociação com o governo federal para a compra de vacinas só no ano passado.
Então, depois dessas 81 tratativas, dessas tentativas, é que o governo decidiu sentar na mesa para comprar vacina. E já foi dito, né, que se não fosse o atraso do governo federal, o Brasil já teria um total de 130 milhões de doses já no ano passado para ser aplicado este ano nos brasileiros. Cadu, foi... Há um trecho do depoimento do Delcio Franco. O senador Omar Aziz o inquiriu, ele perguntou por que o senhor não mobilizou o avião das Forças Aéreas Americanas para buscar oxigênio lá na Venezuela para atender com urgência a Manaus, porque esse assunto passou por ele, mas também não houve mobilização da parte dele. Vamos ouvir esse trecho em que o senador Omar Aziz faz essa pergunta ao Elcio Franco. Vamos ouvir. O senhor acompanhou de perto a falta de oxigênio na cidade de Manaus e no estado do Amazonas, senhor Elcio? Não, senhor. Eu permaneci no Ministério. O senhor gritou... Lá estava a equipe do ministro com os seus secretários finalísticos, 6 secretários. O senhor gritou dizendo que não ia pagar avião nenhum dos Estados Unidos para levar oxigênio para o Amazonas? De forma alguma, ministro. Porque tem uma matéria dessa acusando Vossa Excelência de ter gritado, não vou. Agora, se eu soube da oferta de um avião dos Estados Unidos para levar oxigênio para o meu estado, para Manaus? Quando eu tive acesso a essa informação, como eu falei para o senhor, dia 18, nós intermediamos junto à Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores e a resposta só veio no dia 26 ou 23 de janeiro, quando nós já havíamos equalizado com oxigênio líquido o transporte por meio da FAB lá em Manaus. Não estava, porque eu estava lá. Eu não estava em outro lugar, eu estava lá. Eu estava lá em Manaus. Isso aí. Pois é, foi difícil a enganar o senador Omar Aziz. Voltamos com você, Karime. Okay. Boa noite, Carlão. Um abraço a todos. Muito boa noite, obrigada. E vamos amanhã aguardar. Vamos voltar com toda a expectativa aí para ver o que vai acontecer. Vamos continuar acompanhando hoje à noite e amanhã de manhã. Exatamente. Carlos Eduardo, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite e bom trabalho. Lá em Brasília. Um abraço. Tchau, tchau. Até amanhã. 6h27. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda hoje aqui no 18 horas, polícias da Força Nacional de Segurança Pública começaram a chegar hoje de manhã em Manaus. Vamos entender como vai ser a atuação desses policiais no combate ao crime organizado no Amazonas daqui a pouco no 18 horas. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de terça-feira. Hoje é quarta-feira, Karine. Já quarta-feira, noite de quarta-feira e a madrugada já de quinta-feira. Tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. E a previsão, segundo informações do Climatempo, é que continua a chuva, tá? A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 41% e 87%. 6h33, boa noite. E o governador Wilson Lima acaba de anunciar nas redes sociais que o estado vai entregar para a Prefeitura de Manaus vacinas suficientes para imunizar todas as pessoas acima de 40 anos a partir deste fim de semana. O governador anunciou que Manaus vai parar para uma grande ação de vacinação. Ele disse o seguinte, abre aspas, vamos vacinar toda a população acima de 40 anos. Em breve vamos anunciar todos os postos de imunização. Daí ele ressalta, faça a sua parte e compareça. Essa luta é de todos nós, fecha aspas, escreveu o governador Wilson Lima. Ele deve anunciar os postos de vacinação e pelo que eu não sei se também, ele também não falou, não confirmou se são pessoas com comorbidades ou as pessoas de 40 anos sem comorbidades. Pelo andar da carruagem, pelo cronograma da vacinação que Manaus está seguindo, devem ser pessoas acima de 40 anos sem comorbidades, né? Sem doenças graves. A partir de sábado agora, Karine? Exatamente, ele vai fazer um grande dia de vacinação. 6h34 em Manaus, boa noite. 18 horas. Olha, policiais da Força Nacional de Segurança Pública começaram a chegar na manhã desta quarta-feira em Manaus para a atuação no combate ao crime organizado depois dos ataques criminosos registrados aí nos últimos dias. Os militares vão
atuar em atividades e serviços para a preservação da segurança e da ordem pública por pelo menos 30 dias. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a chegada dos militares no fim da manhã de hoje e traz pra gente os detalhes. A Força Nacional chegou a Manaus no fim da manhã desta quarta-feira. Pelo menos 40 homens já estão por aqui. As tropas foram enviadas pelo governo federal após uma série de ataques criminosos serem registrados em nossa cidade e em municípios do interior do Amazonas desde a madrugada do último domingo. Ao todo, 144 policiais devem atuar em Manaus e em municípios do interior do estado. Um comitê de crise e gestão foi criado em meio aos ataques, mas até a manhã de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Estado ainda não havia definido um plano de atuação para os militares. Uma reunião com o comandante da Força Nacional será realizada ainda hoje para definir as estratégias, segundo o secretário de Segurança Pública, Loismar Bonates. De aonde e como nós atuaremos em conjunto, isso será definido hoje à tarde, após uma reunião que nós vamos, durante uma reunião que nós vamos executar, mostrar toda a nossa problemática, mostrar nossas manchas criminais, os problemas que nós temos no estado, e aí, após isso, nós vamos fazer realmente, podemos dizer, onde e como será atuado. Para o coordenador da Força Nacional, Coronel Américo Gaia, os ataques registrados no Amazonas ocorreram de forma inusitada e foge dos padrões dos que são registrados no restante do país. A Força Nacional, a existência dela é exatamente para prestar apoio aos estados. A Força Nacional ela é composta por efetivo dos respectivos estados brasileiros do Brasil e Distrito Federal. Então, o nosso norte é apoiar realmente os estados em momentos de crise. Então, o Amazonas passa por uma situação ou um problema inusitado, eu até mencionei agora há pouco com o governador, né? Inclusive do modo como foi feito, como foi concebido aqui os ataques, ele foge um pouco do padrão que se tem assistido e visto aí pelo Brasil. Aí a força, com esse efetivo de polícia militar e de polícia judiciária, vem para contribuir com a segurança pública do estado. Até o momento, 41 pessoas suspeitas de estarem envolvidas direta ou indiretamente nas ações já foram presas. Vale lembrar que a crise na segurança pública não acaba com a chegada da Força Nacional. Das prisões efetuadas até o momento, 19 foram realizadas aqui em Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. É lamentável toda a situação, né? Muito. Porque como a gente abordou ontem aqui no 18 horas, vamos repetir, a cúpula de segurança do estado não tem mais condições de continuar na gestão e garantir pelo menos aquela sensação de segurança para a população, né? É preciso que seja exonerada, investigada, enfim, ou então pedir para sair. Karime Leão, e digo mais, hein? Tem que reestruturar tudo com investimento pesado em tecnologia, principalmente em serviços de inteligência, que é de extrema importância em armamentos e também, é claro, em pessoas. Ok? Pessoas. Não dá para delegacias da capital e interior ficarem sem delegados. Hein? Não faz sentido. Sem escrivães, sem investigadores. Tudo isso é necessário para uma delegacia funcionar. É óbvio. A segurança deve ser prioridade para que o comando se restabeleça e a tranquilidade e a paz volte, né? Para a população, Karime. Você está ouvindo 18 horas. E a Polícia Federal realizou hoje de manhã uma operação contra crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão temporária e 6 de prisão preventiva nas cidades de Manaus, São Paulo e Fortaleza, no Ceará. Em Manaus, a polícia cumpriu mandados em um condomínio de luxo na Avenida Torquato Tapajós, que fica na zona norte de Manaus. Pelo menos 5 carros foram apreendidos no local e foram levados para a sede da Superintendência da Polícia Federal. A investigação teve início a partir da prisão em flagrante de 2 pessoas no interior do Rio Grande do Norte que transportavam entorpecentes a partir daqui, a partir da cidade de Manaus. 18 horas. E depois da onda de ataques criminosos em Manaus e em municípios do interior registrados neste fim de semana, os deputados estaduais fizeram duras críticas à falta de gestão do governo de Wilson Lima. A repórter Nathalie Moraes conversou com os parlamentares. Vamos conferir.
Durante a sessão de hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto afirmou que a crise instaurada no Amazonas em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública é fruto da falta de gestão do governo de Wilson Lima. Na tribuna, o parlamentar afirmou que as decisões equivocadas e as ações ineficientes tomadas pelo governo do estado refletem nos problemas enfrentados pela sociedade amazonense com uma onda de ataques de violência nos últimos dias. E um governo que erra na saúde, erra na condução da SEDUC, erra na segurança pública. O Amazonas, no último final de semana, ficou sitiado. Qual é a dúvida, senhores deputados, em relação ao colapso da segurança pública? Ele é tão diferente do que foi a saúde? Do que está sendo hoje o enfrentamento da cheia? Deputado Demilson, me diga uma ação de governo que funciona desta gestão Wilson Lima. A corrupção é o carro-chefe. Terceiro secretário de saúde preso. 3 secretários de saúde presos. Nossa polícia desestimulada, mal equipada, mal aparelhada, e a Assembleia não dá um passo. É impossível ser correto quando o líder é chefe de quadrilha, como Wilson Lima. O deputado delegado Péricles destacou em seu discurso a falta de existência de inteligência na segurança pública do nosso estado. Em meio a esta nova crise, ficou explícito, segundo o deputado, a falta de gestão. Agora, o que me deixou assustado foi que logo depois houve uma reunião instaurada no comitê de crise, em que houve uma reunião que o principal ator dessa reunião seria o secretário de inteligência, levando à reunião informações sobre o que estava acontecendo. E simplesmente não se tinha informação de nada. E eu posso garantir a vocês que hoje a inteligência do Amazonas não existe. Além dessa questão da inteligência, há outros fatores, que agravam o problema que nós enfrentamos hoje, que é a falta de valorização dos nossos policiais. Isso tudo desmotiva os valorosos policiais que nós temos. Para o deputado estadual adjunto Afonso, o problema vai além. Ele destacou que a crise no sistema de segurança é um problema antigo e que precisamos fortalecer a segurança principalmente em nossas fronteiras, com ações conjuntas para o combate do narcotráfico. Nos preocupamos justamente com o combate ao tráfico. Nós sabemos que hoje Manaus é uma capital que está invadida pelo tráfico. Nós somos um estado que fazemos fronteira com a Colômbia, fazemos aqui Rondônia faz fronteira com a Bolívia, da mesma forma o Acre faz fronteira com a Bolívia, fazemos com a Venezuela. Então são estados produtores de produtos do narcotráfico que chega em Manaus, que é o maior centro consumidor dessa região. Então vem via Rio Madeira, vem via Rio Purus, vem via Solimões, de Tabatinga, lá da Colômbia. Então é preciso ações integradas, vontade política para combater isso aí. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Olha, o clima de insegurança no Amazonas já tem repercussão até internacional. A Embaixada dos Estados Unidos orientou americanos a não virem para Manaus. Olha aí. Em postagem no Twitter, o perfil oficial da Embaixada Americana citou perigos dos ataques realizados por criminosos entre sábado e domingo. Tá vendo? Os agendamentos do consulado americano em Manaus estão suspensos até o dia 11. Até sexta-feira agora. Pois é, na postagem, a embaixada orienta cidadãos americanos a evitar viagens não essenciais aqui para a capital amazonense, até que as condições de segurança melhorem. A embaixada lembra que até as delegacias de polícia foram atacadas pelos criminosos. A orientação dada para os americanos é de que continuem a monitorar a imprensa local, além dos sites e as redes sociais da embaixada para mais informações. Você está ouvindo 18 horas. Karime Leão, olha aí, o Dia dos Namorados está chegando. Já preparou o presente? Já, Karime Leão? Já é no próximo sábado agora, olha só, nota aí, sábado agora, dia 12 de junho. Justamente por ser um final de semana, muitos casais vão aproveitar, para celebrar aí a data com uma noite especial, talvez, quem sabe, até um jantar à luz de velas. Pois é, Carlão, mas é preciso lembrar que mesmo com a redução dos casos de Covid no estado, com a flexibilização das atividades
atividades comerciais, ainda vivemos numa pandemia, tá? E por isso os cuidados devem ser mantidos. Vamos saber mais detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. Pelo segundo ano consecutivo, o Dia dos Namorados, celebrado no próximo sábado, 12 de junho, será em meio à pandemia de Covid-19. O que não significa, no entanto, que a data deve passar batida. Pelo contrário, desde o ano passado, muitos casais têm aproveitado o isolamento social para deixar a criatividade e o romantismo fluir. Mas é claro, muitos casais preferem por comemorar o Dia dos Namorados com um jantar em algum restaurante romântico, o que resulta em longas filas de espera e locais cheios, opção que ainda não é recomendável em tempos de pandemia. Por isso, o médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra, orienta que os casais deem preferência aos locais que estão dentro das normas técnicas de evitar o contato próximo e prolongado. Existe uma normatização por parte do Estado sobre a utilização dos espaços que abrigam restaurantes, lanchonetes, bares, para que espera-se que os comerciantes possam também atender a esses critérios que foram colocados, do distanciamento, das medidas na entrada de controle das pessoas, do oferecimento já do álcool gel e a disponibilidade de lavagem das mãos com água e sabão para todas as pessoas. O ideal é fugir dos planos tradicionais para apostar em programações mais reservadas em casa, respeitando o isolamento social. O infectologista Marcos Guerra lembra que é importante evitar o contato com pessoas de diferentes regiões da cidade, justamente por não se ter um controle uniforme do vírus, apesar da diminuição do número de casos de Covid-19. Recomenda que as pessoas façam os seus eventos, mas no nível domiciliar, porque com isso você evita estar em contato com pessoas de diferentes regiões da cidade e nem não está uniforme o controle, embora se tenha uma baixa do número de casos de forma sustentada. Outra dica é que os casais que mesmo assim preferirem um jantar fora de casa, agendem horários nos espaços para comemorar este dia, como orienta Jackson Alagoas, gerente de vigilância sanitária da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. Bem diferente de outras datas comemorativas, o Dia dos Namorados é um momento que envolve os casais e não ocorrem eventos que reúnem famílias ou grupos de amigos. Ainda assim, as pessoas, o comércio, restaurante e outros segmentos relacionados devem intensificar a higienização dos ambientes e superfícies, prevenir as aglomerações, observar as regras vigentes para a realização de eventos e utilizar-se de reservas para que o limite de ocupação seja respeitado. Então fica a orientação aos casais para que façam reserva com antecedência e não corram aí o risco de não ter um lugar para passar esse momento, ou ainda que se coloque em risco de contrair a Covid-19, pois o vírus continua circulando na cidade. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, no Dia Nacional da Imunização, um alerta. Aqui em Manaus, 25.889 pessoas não foram receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Esse é o nosso assunto em instantes, logo depois da música. 18 horas. Economia. Vamos agora aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de mais 0,69%, agora cotado a R$ 5,06. O euro também fechou em baixa de menos de 0,72, cotado a R$ 6,17. E a moeda virtual Bitcoin fechou em alta de mais 10,70%, cotada a R$ 186.103. O valor da arroba do boi está cotado hoje em R$ 316,70. O Ibovespa fechou com um acréscimo discreto nesta quarta-feira, subiu 0,09% a 129.906,80 pontos. E o índice de preços ao consumidor amplo, que é a inflação oficial do país, acelerou a 0,83% em maio, após fechar em 0,31% em abril. Essa é a maior taxa para o mês desde o ano de 1996, quando atingiu 1,22%. O
O indicador acumula alta de 8,06% nos últimos 12 meses. Com isso, a inflação fica acima da meta estabelecida pelo Banco Central para este ano, que é de 3,75%, com margem de tolerância de 1,5 ponto para mais ou para menos. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e se referem a famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos. E as vendas do comércio varejista cresceram 1,8% em abril na comparação com o mês de março, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. Essa é a maior alta para o mês de abril em 21 anos, mesmo com as restrições impostas pela pandemia. 18 horas. E no dia da imunização, comemorado hoje em todo o Brasil, um alerta. Mais de 25 mil pessoas não retornaram para a segunda dose da vacina contra a Covid-19 aqui em Manaus. Ou seja, acham que estão imunizadas, mas ainda não estão. Karime, os especialistas alertam que muita gente continua morrendo por Covid-19 aqui no estado do Amazonas e somente com as 2 doses da vacina que a pessoa fica protegida realmente contra o agravamento e a morte pelo coronavírus. A repórter Odineia Araújo tem mais detalhes sobre o assunto e nós vamos acompanhar agora. Sabe aquela expressão nadar e morrer na praia? Pois é assim que estão fazendo 25.889 moradores de Manaus que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e não voltaram para receber a segunda dose. Assim como no significado da expressão, quando o nadador luta para chegar à praia e acaba morrendo justamente quando alcança a terra firme, as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid lutam para atingir seu objetivo, que é não morrer nessa pandemia, como infelizmente as mais de 13 mil pessoas que não tiveram a oportunidade de se vacinar para resistirem ao vírus e acabaram morrendo infectadas por ele. Mas essas mais de 25 mil pessoas sobreviventes e sortudas, porque já conseguiram tomar uma parte do remédio que realmente vai impedir que morram caso peguem a doença, na última etapa, quando estão quase chegando lá, desistiram e até agora não compareceram aos postos para receber a última parte da imunização. Concluindo o pensamento, quem não tomou a segunda dose da vacina fez exatamente como o nadador, já que sem as 2 doses, a pessoa ainda não está imunizada contra a Covid e, se adoecer, pode morrer. O pesquisador do Estudo COVAC Manaus, Alex Martins, lembra que muita gente continua morrendo em decorrência da Covid-19 no Amazonas. O cientista também alerta que, enquanto não se atingir a cobertura de vacinação de 75% da população, não estamos livres de um repique da Covid e até mesmo de uma terceira onda da doença. De acordo com ele, a comprovação da necessidade de vacinar 75% da população veio com o estudo realizado na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, que conseguiu vacinar exatamente 75% de sua população, de 45 mil habitantes, e controlou a pandemia. Partindo deste princípio, visto que nós temos hoje só 10% da população vacinada no Brasil com as 2 doses, nós estamos muito distantes dos 75%. Então é muito provável que tenha uma terceira onda e, para evitar que essa terceira onda aconteça, a gente deveria implantar as medidas de prevenção e de mitigação. As variantes que surgiram, elas ainda são identificadas pela vacina da Coronavac do Butantan. Então é uma vacina super potente que consegue identificar o micro-organismo, mas ela sozinha não impede que a pessoa possa se reinfectar com a Covid-19. Então, o que a pessoa precisa fazer para se prevenir da Covid-19? Ela precisa continuar utilizando as medidas protetivas, as medidas de prevenção. Desde o início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus, no dia 19 de janeiro, até ontem, 442.290 pessoas tomaram a primeira dose, mas 5,85% delas não voltaram para completar o ciclo de imunização. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, são mais de 8 mil que não retornaram para a segunda dose da Coronavac e quase 18 mil que não retornaram para a segunda dose da AstraZeneca. De acordo com a Censa, tem gente que tomou a primeira dose da Coronavac, por exemplo, há 112 dias e não voltou para a segunda aplicação, que precisaria ser feita em 28 dias.
Já da AstraZeneca, que pode ser aplicada no intervalo de até 3 meses, os atrasos chegam a 46 dias. O problema ocorre em todo o país e, por isso, hoje foi declarado o Dia da Imunização no Brasil, para reforçar a importância da aplicação das 2 doses da vacina. Enquanto as pessoas desperdiçam a chance de não agravarem ou morrerem de Covid, a Fundação de Vigilância em Saúde registrou no boletim de ontem mais 550 novos casos da Covid no Amazonas e 23 mortes pela doença. Odinaia Araújo para o 18 horas. 18 horas. 6 horas 59 minutos em Manaus e agora nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário Covid-19, traz o diagnóstico de 677 novos casos da doença nesta quarta-feira, totalizando para 391.063 o total de casos confirmados aqui no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 17 mortes pela doença, elevando para 13.103 o total de mortes em decorrência da Covid-19 aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, de acordo com informações do Ministério da Saúde, o país totaliza hoje 17 milhões de casos confirmados para a Covid-19, com 477 mil óbitos. O país também soma 15 milhões e 100 mil pessoas recuperadas da doença. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O Noticiário Nacional voltou hoje a discutir quem avisou quem e quando sobre a falta de oxigênio que matou dezenas de pacientes de Covid-19 aqui em Manaus. A Folha de São Paulo informou que um inquérito da Polícia Federal mostra que tanto o governador do Amazonas quanto o governo federal sabiam da falta de oxigênio aqui no estado. E sabiam bastante tempo antes. Nada de novo até aí. Tiveram tempo de prevenir e não conseguiram. Fato. A questão principal é essa. Os governos não evitaram que o oxigênio acabasse e as pessoas morressem. O resto é jogo de empurra, alimentado por interesses diversos. E os responsáveis devem ser identificados e punidos de acordo com a lei, sejam eles autoridades estaduais ou federais, civis ou militares. 18 horas. 7 horas e 1 minuto, Karime, temos aí mais uma informação. Vamos só reforçar a informação de que o governador Wilson Lima anunciou nas redes sociais que o estado vai entregar para a Prefeitura de Manaus vacinas suficientes para imunizar todas as pessoas, ou seja, sem comorbidades, com comorbidades, com ou sem todas as pessoas acima de 40 anos, já a partir deste fim de semana. O governador anunciou que Manaus vai parar para uma grande ação de vacinação. Ele disse o seguinte, abre aspas, vamos vacinar toda a população acima de 40 anos. Em breve vamos anunciar todos os postos de imunização. Faça a sua parte, ele ainda fez o apelo, né? Faça a sua parte, compareça, porque essa é uma luta de todos nós, fecha aspas. 7-2, Karime, boa noite. Boa noite, um beijo, obrigada pela companhia. Amanhã, hein, a partir das 6 horas da tarde, voltamos com você para mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.